Salve, salve família! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar passando um conhecimento muito importante, que são os fundos e topos. Muita gente fala que fundos e topos são conhecimentos extremamente básicos, e eu concordo, porém não passam a visão que você realmente tem que colher a partir de um topo e a partir de um fundo. As informações dessa visão gráfica que é de extrema importância, que são os fundos e topos. Tá bom? Então eu vou estar fundamentando aqui todas as informações que tem, que existem através de um topo e fundo para facilitar a sua leitura gráfica. Fechou? Mas antes da gente ir para o vídeo, vou pedir que vocês curtam esse vídeo aqui, comentem no final um feedback construtivo do que vocês acharam do conhecimento e da forma que ele foi passado, e se inscrevam no canal também se você não for inscrito, tá bom? É uma forma aí que vocês têm de contribuir com uma fonte de conhecimento que vocês estão tendo. Fechou? Então vamos lá. Então, para começar, eu preciso explicar quando é que a gente visualiza, como é que a gente visualiza um topo e um fundo no gráfico, tá bom? Então, os topos e fundos se caracterizam a partir do momento que a máxima de uma vela, tá? A partir do momento que, eu vou desenhar aqui, ó, que a máxima de uma vela é superior, ó, vou traçar uma linha aqui na máxima dessa vela, superior do que a máxima da vela anterior e do que a máxima da vela seguinte. Então, isso aqui, ó, caracteriza um topo, tá bom? Então, vamos mostrar aqui a relação de topos no gráfico. Ó, esse exemplo aqui, quando a máxima dessa vela aqui é superior do que a máxima da vela anterior e do que a máxima da vela seguinte. Aqui também ó, você poderia considerar um topo, tá? Aqui você pode considerar um topo, aqui é um topo, ó, aqui, ó. Tudo são topos e fundos que a gente está visualizando no gráfico, tá bom? Obviamente, vão ter topos mais expressivos que outros e topos de mais fácil leitura que outros também. Mas esse aqui é o fundamento de um topo, que é quando a máxima de uma vela é superior do que a máxima da vela seguinte e do que a vela anterior, tá bom? E o fundo, Gabi, o fundo é exatamente o contrário. Quando a mínima de uma vela é inferior do que a mínima da vela anterior e do que a mínima da vela seguinte. Então, isso aqui caracteriza o fundo, ok? Então, a gente pode aqui ó, visualizar fundos no gráfico. Aqui é um fundo, aqui é um fundo, aqui é um fundo, ó, fundo, fundo, fundo. Isso aqui também é um fundo. Isso aqui são fundos que a gente está visualizando no gráfico, ok? Aqui, ó. Prontinho, tá bom? E agora que você já sabe visualizar um topo e visualizar um fundo no gráfico, eu preciso passar, antes de fundamentar direitinho as informações que você vai colher a partir de um topo e de um fundo, como é que movimenta o gráfico, né? O gráfico, a movimentação gráfica é proveniente da oscilação de dois volumes. Então, o que movimenta o gráfico são dois volumes. O gráfico contém o volume de compra e o volume de venda. A partir do momento que o volume de compra estiver superior ao volume de venda, o gráfico sobe. A partir do momento que o volume superior for de venda, o gráfico desce, tá bom? Então, a gente consegue visualizar, tá? A partir dos topos e fundos, basicamente onde estão acontecendo, onde estão ocorrendo, né, os pontos de retração no ativo, os pontos de retração no gráfico. Como assim, Gabi? Por quê? Se eu estou te falando que o que movimenta o gráfico são os volumes, que volume superior de compra o gráfico sobe, volume superior de venda o gráfico desce, essa movimentação de alta aqui, ó, é proveniente, tá, de um momento que o volume de venda está superior ao volume de compra. Desculpa, que o volume de compra está superior ao volume de venda, movimentação de alta, tá? Perdão. Tudo bem que aqui já está fundamentando uma tendência de baixa, mas não estou falando de tendência agora, estou falando apenas de topos e fundos, tá? Então aqui, ó, tá acontecendo essa movimentação de alta, pam, bonitinha, tranquilinha, e aí chega nesse determinado preço, acontece uma retração, uma mudança de direção do gráfico.
E o que isso quer dizer? O porquê que aconteceu essa retração aqui? Porque a partir do momento que o gráfico chegou nessa região, entrou um volume de venda, tá? Entrou um volume de venda que fez o gráfico ir para a direção seguinte, tá? Direção contrária, tá bom? Então, tá bom, Gabi, eu entendi que são pontos de retração, mas você pode deixar ainda mais claro? Posso deixar ainda mais claro. Se eu estou te falando que topos e fundos são pontos de retração no gráfico, a gente vai visualizar sempre que o gráfico, que o preço estiver chegando na região de um topo ou de um fundo, porque pode acontecer uma retração, pode ser que seja formado um topo e um fundo ali. Se você visualizar aqui, ó, se você conseguir visualizar aqui, esses fundos, ó, esse fundo e esse fundo aqui, estão exatamente na mesma região. Por quê? Porque essa região aqui, ó, é um ponto de retração. E como eu sei que essa região é um ponto de retração, apenas visualizando esses fundos. Então, a partir do momento que o gráfico estiver subindo, aqui, ó, o preço estiver subindo e chegar nessa determinada região, vai acontecer uma retração. Na verdade, tende a acontecer uma retração, tá bom? Nada é certeza aqui, ok? Então, tende a acontecer uma retração porque eu sei que aqui é um ponto de inflexão. Ó, aqui é um ponto de inflexão. Isso aqui é uma região de inflexão. Porque esses fundos aqui estão me dizendo isso. Esses fundos aqui estão me dizendo isso. Então, eu sempre vou levar em consideração os topos e fundos, tá? Quando eu for realizar uma leitura gráfica. Posso estar passando aqui, ó. Os topos e fundos nos esclarecem as regiões de briga do gráfico, tá? Nos esclarecem a região de briga no gráfico. Olha essa região aqui. Olha essa região. Você acha mesmo que aconteceu essa retração na região, tudo região, tá? Não é um ponto exato, é uma região. Essa retração, essa e essa, ok? E aí o gráfico pan desceu, seguiu o rumo dele, deu uma lateralizada aqui embaixo, e aí quando projetou para cima novamente, corrigiu, que foi projetar mais uma vez, fundamentando uma tendência de alta. Olha onde ele retrai. Exatamente na região desses fundos aqui, ó. Por quê? Esses fundos estão me avisando que estão me esclarecendo que eles estão posicionados em uma região de retração, em um ponto de retração que você tem que levar em consideração, tá bom? Então a gente sempre tem que colher essas informações. Um exemplo aqui também, ó, o gráfico projetou, corrigiu, projetou, chegou na mesma região e aconteceu uma correção. E essa correção veio até onde, Gabi? Olha a movimentação dessa vela. Chegou até aqui e retraiu novamente. Chegou até onde? Exatamente na região desse topo aqui, tá? Ó, desse topo aqui, desse topo aqui. E a gente pode ver se tem alguns aqui atrás, aqui, ó, desse fundo aqui e desse topo aqui. Tudo na mesma região, tá? Se não ficou claro aqui para você, ó, vou trazer para cá. Ó, desse topo, desse fundo aqui até, ó, desse fundo e desse topo. Então, os topos e fundos vão se interligar. A partir do momento que chegar, que o gráfico estiver chegando, na verdade, em um topo considerável, um topo relevante, tá? Um topo realmente expressivo, você tem que especular uma possível retração quando o preço chegar naquela região. Tá? Você tem que ponderar essa informação. Com isso, você vai ter facilidade, tá? Você vai ter facilidade de estruturar uma operação sua. Ok? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer uma leitura ali do macro para micro e tal, vai visualizar as regiões de topos e fundos do gráfico, regiões interessantes, pontos de inflexões que pode ocasionar uma retração do preço, uma mudança de direção do preço, tá? E você vai levar isso em consideração. Se eu estou visando a compra, ó, tendência de alta. Obviamente, eu estou visando a compra. Quando esse gráfico projetar para cima de novo, qual é a informação que eu vou colher? Isso aqui é um gráfico mensal, família. Então, daqui, ó, para o último topo, tem 3.000 pontos. Então, essa é a informação que eu vou estar colhendo com os topos e fundos do gráfico mensal. Eu tenho uma margem aqui de compra de 3.000 pontos até o topo anterior, até o topo mais próximo. Só que, obviamente, quando eu descer para o gráfico semanal, tá?
vão ocasionar aqui, ó, outros topos e fundos que a gente vai ter que colher visão, tá? Então, a partir do momento que a gente for fazendo uma leitura do macro para o micro, a nossa margem vai diminuindo. Olha aqui no gráfico diário. No gráfico diário, pode ser que aconteça, tá? Uma correção aqui desse movimento, ou então uma continuação desse movimento, dessa tendência de baixa aqui, tá? Então, o gráfico está em um estado de possível reversão, por quê? Ele projetou, corrigiu. Projetou, corrigiu. Só que a partir do momento que essa movimentação romper esse fundo aqui, ó, a gente pode considerar que está acontecendo, na verdade, uma possível reversão. Esse movimento aqui não é uma simples correção dessa projeção aqui. Não é uma simples correção. Essa foi uma correção que chegou em uma região extremamente importante. Olha essa região aqui, onde tem topos e fundos expressivos aqui, ó. Na verdade, apenas topos expressivos aqui. Ok? Então, o gráfico chegou aqui na mesma região, acabou retraindo. E aqui, ó, pode continuar uma reversão de tendência do gráfico diário. No gráfico mensal, ele está em tendência de alta. No gráfico diário, essa movimentaçãozinha aqui, ó, essa correção, fundamentou uma tendência de baixa. Então, é importante também que você consiga visualizar aquele movimento macro no gráfico micro. Tá? Então, no gráfico macro está uma movimentação de tendência de alta. O gráfico chegou em um determinado ponto de inflexão, fez uma correção. O gráfico sempre anda em projeções e correções. Chegou em uma região de inflexão, fez uma correção. E essa correção do gráfico mensal resultou em uma tendência de baixa no gráfico diário. Ó, fundos descendentes, tendência de baixa. Então, aqui em relação a topo e fundos, coleta, né, de margem disponível para a gente efetuar uma operação, a gente tem até, ó, esse fundo aqui, ó, essa região. Então, quando o gráfico projetar, corrigir e for projetar de novo, eu vou contabilizar a minha margem até esses fundos aqui, ó, esse fundo, a região desse fundo aqui, entendeu? E se você quiser ser mais seguro, o gráfico vai projetar, vai corrigir, tá? Vai projetar, corrigir, e aí quando ele for projetar novamente, você pode pegar a informação de que ele vai estar lhe dando, se você for, né, uma pessoa mais cautelosa, 649 pontos de margem de compra, que você vai estar efetuando essas compras nos gráficos menores, H4, H1, tá bom? Ótimos time frames aí, ou até menores também, se você tiver um outro operacional, mas você vai contabilizar essa margem aqui, a partir desse topo que vai ser formado, quando esse gráfico corrigir, e aí quando for projetar de novo, você contabiliza a margem até aqui. Se você quiser, tá? Se você for apresentar um operacional mais agressivo, você pode contabilizar essa margem até esse fundo aqui, ó, que provavelmente vai ser até onde a próxima onda de projeção irá atingir. Tá bom? Então, não subestime a visão de topos e fundos, porque você pode fazer uma colheita de informação extremamente importante para a sua leitura gráfica. Valendo lembrar, não casse análise. Realize uma leitura gráfica. Se torne fluente em gráfico. E aí você faz uma leitura do macro para o micro, acaba colhendo o máximo de informações possíveis de acordo com o seu operacional e com a sua visão de mercado. E a partir do momento que os dois confluenciarem e irem pela mesma linha de raciocínio, você pode pensar em efetuar uma entrada aí. Tá bom? Então, leve muito em consideração, realizem a leitura correta de topos e fundos. Pode ter certeza que vocês vão aumentar o nível técnico da sua análise de uma forma incrível. Fechou? Então, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do verdadeiro fundamento de um topo e de um fundo e as visões que a gente tem, né, que colher a partir deles. E aí, te peço que curta esse vídeo, comente um feedback construtivo do que você achou do conteúdo e da forma que foi passada. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? É uma forma que você tem de ajudar o Papito. Fechou? Tamo junto demais, família. Aquele abraço. Até a próxima. Beijo.